Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Porta Estreita. Eu sou Alberto Júnior e é muito bom ter você aqui para o estudo da lição dessa semana. É sempre muito bom poder estudar a lição, conhecer mais a respeito da Palavra de Deus. E esse trimestre nós estamos estudando o livro de Josué, um livro muito especial, um livro muito importante. E eu tenho certeza que vamos aprender muitas coisas para a honra e glória do nosso Deus. Eu quero pedir para você, se você puder compartilhar o link deste podcast com mais pessoas, seja nas plataformas digitais ou no YouTube. Isso vai nos ajudar a divulgar mais esse conteúdo para que chegue para muitas e muitas pessoas o conteúdo da Palavra de Deus. Então, se você puder compartilhar, vai nos ajudar muito na divulgação aí do nosso conteúdo, ok? Sabe, muitas vezes quando pensamos nas histórias bíblicas, nós focamos nos heróis perfeitos, não é mesmo? A gente foca naqueles heróis que tiveram um relacionamento intenso com Deus, que foram fiéis, verdadeiros, naquilo que fizeram, realizaram, mas muitas vezes nós não focamos nos grandes fracassos. Mas a verdade é que as histórias mais fascinantes, elas são aquelas em que a graça de Deus, ela se manifesta nos lugares e nas pessoas que nós menos esperamos. E nesta semana, nós vamos ver duas histórias poderosíssimas do livro de Josué. A história de Raabe, a prostituta, e a dos gibeonitas. Nós vamos ver como a graça de Deus, ela se manifestou de formas surpreendentes. E o melhor, nós vamos descobrir o quanto essas histórias elas são relevantes para a nossa vida hoje, nos nossos dias. E o texto-chave que vai nos orientar, nos guiar, é uma frase muito curta, mas cheia de poder. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Hebreus 11, verso 31. Então, pronto para ser surpreendido pela graça? Vamos começar então o nosso comentário, o nosso estudo da lição da Escola Sabatina, dia após dia, descobrindo as lições práticas que nos aguardam da Palavra de Deus. Nós então temos aqui a lição de sábado e o tema central de sábado, surpreendidos pela graça. Tente imaginar a cena. O povo de Israel, 40 anos depois de sair do Egito, estava pronto para entrar na terra prometida. Eles agora eram liderados por Josué. Eles receberam uma segunda chance de concretizar a missão que a geração anterior ela tinha falhado em cumprir. Na primeira vez, a expectativa era alta. Agora, Josué ele envia espias, assim como Moisés havia feito antes. Mas dessa vez, o objetivo não era apenas ver ali o terreno. Josué ele queria informações valiosas sobre o sistema de defesa, a preparação militar, os suprimentos e, importantíssimo, a atitude da população diante da força invasora. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que Deus havia prometido a terra. Ninguém poderia questionar a promessa, mas o apoio de Deus não anulava a responsabilidade humana. Então, embora a garantia da vitória fosse de Deus, o trabalho de campo ele precisava ser feito. Deus já havia garantido para eles a terra, mas eles agora precisavam fazer a parte deles. Eles precisavam fazer aquilo que deveria ser feito. Então, assim como Israel, nós muitas vezes repetimos os mesmos erros, não é mesmo? Nós tropeçamos nos mesmos pontos fracos. Mas a lição de sábado é que a graça de Deus ela nos oferece infinitas possibilidades de sermos surpreendidos. Então, pense em áreas da sua vida onde você precisa de um novo começo. A graça não é apenas perdão, ela é a capacidade de tentar de novo, com estratégias melhores e mais fé. A graça está disponível mesmo quando as expectativas eram altas e o fracasso anterior foi gigantesco. Isto é algo extraordinário, porque nós podemos recomeçar, nós podemos ter uma nova vida de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o querer de Deus. Então não importa qual foi o teu fracasso, não importa quais foram as suas lutas, as suas dificuldades, onde você errou, onde você falhou,
Deus te dá oportunidade de recomeçar. Ele nos concede a sua graça. E a graça de Deus, ela não é apenas perdão, mas é a capacidade de tentar de novo, né? Com estratégias melhores, mais fé, buscando a Deus. Deus é um Deus de amor, um Deus que tenta nos alcançar em todos os momentos da nossa vida. Deus, ele tenta falar conosco de diversas formas, de diversas maneiras, e nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Aceitar essa graça, aceitar esse presente merecido na nossa vida. A lição de domingo tem como título Não uma, mas múltiplas segundas chances. E aqui a ironia histórica ela é profunda. Os espias foram enviados de Sitim. Sabe o que torna Sitim um lugar de lembrança dolorosa para Israel? São 2 episódios negativos importantes, né? O primeiro foi o fracasso de espionagem anterior. Esse primeiro episódio de espionagem, narrado ali em Números 13, que resultou em um relatório negativo e na murmuração que levou a primeira geração a perecer no deserto. E o segundo episódio foi o incidente da idolatria, ocorrido em Sitim, né? Narrado ali em Números 25, verso 1 a 3. Foi um dos maiores desafios de Israel, onde eles se envolveram em orgias com mulheres moabitas e adoraram deuses, cometendo violações idólatras influenciadas por Balaão. Então, enviar os espias de Sitim levanta uma questão crucial. Será que Israel repetiria o fracasso da primeira geração ou finalmente eles veriam a promessa ser cumprida? A boa notícia é que o Senhor é um Deus de segundas chances. A Bíblia chama essa segunda chance de graça, algo que Deus nos oferece livremente, mesmo que nós não venhamos a merecer. O próprio apóstolo Pedro, ele experimentou essa graça. O ensino bíblico, ele está repleto desse conceito. Israel, como nação, recebeu essa segunda oportunidade de entrar em Canaã. Então, a mensagem de domingo é de puro otimismo. Não importa quantas vezes nós venhamos tropeçar nos mesmos erros ou falhas, nós sempre recebemos muito mais do que apenas uma segunda chance. Se você sente que cometeu um fracasso gigantesco, lembre-se, a graça é um presente que nos oferece uma nova possibilidade de recomeço. Deus nos dá a oportunidade de recomeçar, de mudar a nossa vida, de nos colocar inteiramente nas mãos dele e de depender dele todos os dias da nossa vida. Segunda-feira, valor em lugares inesperados. Nós focamos então na personagem central dessa história, né, que é Raabe. E o tema da lição, né, valor em lugares inesperados. Quem era Raabe? Raabe era uma prostituta vivendo numa sociedade de Jericó extremamente pecaminosa, decadente e corrupta. E o fato de Deus ter decidido trazer juízo sobre Jericó nos mostra o quão degradada era aquela sociedade. No entanto, em meio a essa escuridão, Deus viu em Raabe uma centelha de fé que poderia salvá-la. A fé dela é elogiada no Novo Testamento, quando nós vamos lá para Hebreus 11, verso 31 e Tiago 2, verso 25. O elemento-chave da história é o fato de Raabe ela ter mentido para proteger os espias, oferecendo-lhes hospedagem e dando instruções sobre como retornar em segurança. Ao fazer isso, ela escolheu, se apegar a um Deus que não era o do seu povo. E a confissão dela é algo notável. O Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué 2, verso 11. Raabe, ela reconheceu a soberania de Iavé e seu juízo iminente sobre Jericó. A sua decisão, ela revelou que só havia 2 opções: continuar na rebelião e ser eliminada, ou se render ao Deus de Israel e ser salva pela misericórdia. Raabe, ela escolheu o Deus de Israel e se tornou um exemplo de proteção. Alguns podem talvez se perguntar assim, mas Raabe ela teve que mentir, e a mentira ela não vem de Deus. E a gente precisa entender alguns pontos. Primeiro, a Bíblia ela não apresenta a mentira de Raabe como algo bom em si. O que é elogiado no Novo Testamento não é a falsidade, mas a sua fé.
E Hebreus capítulo 11, 31 e Tiago 2, 25 a colocam entre os heróis da fé, não porque ela mentiu, mas porque ela se arriscou, ela se colocou do lado do povo de Deus. A ação central de Raabe não foi a mentira, mas a escolha de proteger os espias e confiar no Deus de Israel. A mentira, ela continua sendo pecado. A Bíblia, ela nunca aprova a mentira como virtude. O 9º mandamento é claro, onde diz: não dirás falso testemunho. O erro de Raabe não se torna justo por causa de sua intenção. O foco é a fé, não o método. A lembrança positiva de Raabe em Hebreus e Tiago não recai sobre a mentira, mas sobre a fé demonstrada em acolher os espias, reconhecendo a soberania de Deus e arriscando a própria vida. Deus, ele trabalha com pessoas imperfeitas, assim como Abraão mentiu sobre Sara e ainda assim foi chamado pai da fé. A narrativa mostra que Deus, ele valoriza a direção do coração e o ato de confiança nele, mesmo quando há falhas humanas. Situação de crise extrema, a situação que ela estava vivendo ali. Então, alguns intérpretes da Bíblia, eles observam que Raabe estava em um dilema moral: salvar vidas inocentes versus dizer a verdade a inimigos cruéis. Isso não transforma a mentira em algo certo, mas ajuda a entender o contexto em que sua fé operou. Portanto, a mentira de Raabe não foi considerada boa. O que as Sagradas Escrituras valoriza é que, apesar da sua fraqueza e do pecado envolvido, ela confiou em Deus, se uniu ao seu povo e recebeu salvação. O episódio ilustra que Deus, ele pode transformar até ações imperfeitas em parte do seu plano, mas sem santificar o erro. Então, a fé de Raabe, ela foi o ponto central. Raabe, ela escolheu se identificar com o povo de Deus, porque ela reconheceu a mão do Senhor conduzindo a nação de Israel. A sua fé levou ela a agir em favor dos espias. Ela arriscou a própria vida e separando-se da sua antiga nação. Então, Deus a recebeu, apesar da sua imperfeição. Raabe ainda tinha falhas de caráter, inclusive a mentira, mas ela foi aceita por causa da fé genuína que ela manifestou. Deus, ele olha para o coração e ele trabalha com quem se dispõe a confiar nele, mesmo quando não alcançou plena maturidade espiritual. Nós temos também o exemplo da graça transformadora. Raabe não foi salva fisicamente em Jericó, mas também espiritualmente. Passou a fazer parte de Israel e, inclusive, entrou na linhagem do Messias. Isso mostra como a graça de Deus, ela transforma uma pecadora em participante do plano da salvação. A mentira, ela não foi aprovada. Embora Raabe enganou os mensageiros do rei, a Bíblia nunca apresenta a mentira como algo correto. O destaque está em que Deus, em sua misericórdia, ele levou em conta a sinceridade do coração, a fé de Raabe, não o erro que ela cometeu. Então, a história de Raabe não é um ensino de que a mentira pode ser boa, mas sim um testemunho de que a fé, mesmo quando acompanhada de fraquezas humanas, pode ser aceita por Deus e resultar em salvação. A história de Raabe nos mostra que Deus opera em lugares e vidas que a sociedade, ou mesmo nós, consideraríamos perdidos. Não importa o seu passado ou o ambiente corrupto em que você esteja inserido, a fé, mesmo que pequena, é um sinal que Deus pode usar para nos salvar e nos tornar agentes de sua vontade. Chegamos à terça-feira com o tema Novo Compromisso. E aqui nós vamos entender a profundidade do acordo feito entre Raabe e os espias. Raabe implorou por Hesed, a palavra hebraica. Esse termo hebraico, ele é um termo riquíssimo e geralmente ele é traduzido como misericórdia ou amor leal. O termo, ele se refere à fidelidade, misericórdia e benevolência que existem dentro de um relacionamento. Raabe pediu que os espias a tratassem com a mesma lealdade que Deus havia prometido aos patriarcas.
Aqui está um paradoxo poderoso, né? A lei de Deuteronômio 7, ela prescrevia a condenação total. No entanto, Josué, ao fim da história, apresenta Raabe, uma cananeia, destinada à destruição, sendo salva e reivindicada. A conversa entre os espias e Raabe nos remete à Páscoa. Para serem protegidos, os israelitas eles deveriam ter marcado os umbrais, as vergas das portas com o sangue do cordeiro. Raabe e sua família, para serem salvas, elas deveriam ficar dentro de sua casa, marcada com um cordão escarlate. Isso nos leva ao princípio fundamental da salvação. Pela obediência, a pessoa ela deve dar prova de fé. Embora sejamos salvos pela fé e não pelas obras, a fé genuína precisa ser mostrada pelas obras, ou seja, desviando-nos do pecado para a obediência. O ser humano ele é salvo pela fé, mas essa fé deve ser ativa, deve ser uma fé que está em conformidade com a vontade do Senhor. Nosso compromisso com Deus e o compromisso de Deus conosco é baseado no termo hesed, esse amor leal e inabalável. A fé não é apenas uma crença intelectual, ela exige um ato de obediência. Pense na sua vida, onde que você precisa demonstrar seu amor leal por Deus através de ações práticas e escolhas que o desviem do caminho do pecado. A salvação de Raabe, uma cananeia em Jericó, nos mostra que o plano de Deus para o livramento vai além das fronteiras de Israel. Na lição de quarta-feira, nós temos então o título Valores Conflitantes. Enquanto os reis cananeus formavam uma coalização para lutar contra Israel, os gibeonitas agiram diferente. Eles buscaram uma aliança, mas o método deles foi controverso. Eles usaram a astúcia. Eles fingiram ser embaixadores de um país distante, disfarçando-se para que os israelitas os vissem como não pertencentes aos povos condenados que viviam na terra prometida. A palavra hebraica para astúcia pode significar tanto prudência, sabedoria, quanto transgressão, intenção criminosa. No caso dos gibeonitas, a intenção, embora enganosa, era a autopreservação. O discurso deles era surpreendentemente semelhante ao de Raabe. Eles reconheceram o poder de Deus e sabiam que o sucesso de Israel era sobrenatural, não apenas humano. Eles também estavam se rebelando contra o plano cananeu de lutar contra Deus. A grande diferença é o método. Raabe, ela se rendeu totalmente e demonstrou fé por meio de seu ato corajoso. Já os gibeonitas, eles usaram o subterfúgio. O erro fatal dos líderes israelitas foi não consultarem a vontade de Deus antes de fazer o juramento. A lei de Moisés ensinava que eles deveriam ter perguntado ao Senhor para evitar o engano. Ao negligenciar a busca pela vontade de Deus, eles violaram as condições da conquista e quebraram um juramento feito em nome de Deus. A história dos gibeonitas é um alerta sobre como discernir a vontade de Deus, o fundamental para qualquer líder, e isso vale para nós em nossas decisões diárias, é buscar a vontade de Deus. Aparências, elas podem nos enganar. Não confie apenas naquilo que parece bom ou vantajoso. Se a sua decisão não passa pelo crivo da consulta a Deus e às Escrituras, você corre o risco de quebrar compromissos sérios e arcar com as consequências. Quinta-feira tem como título Graça Surpreendente. Então, depois do juramento feito em nome de Deus, os líderes de Israel não podiam atacar os gibeonitas. Quebrar um juramento feito em nome do Senhor seria uma transgressão. Josué precisava então combinar justiça com graça. Ele honrou o juramento, mas impôs um castigo que transformou o destino dos gibeonitas. Eles se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para a casa de Israel. A punição se tornou uma forma de serviço e integração. Eles se tornaram parte da comunidade de Israel. Essa maldição se transformou em uma bênção potencial. Aqui reside a graça surpreendente. Josué ele poderia ter livrado os gibeonitas da destruição,
mas ele os perdoou completamente por terem transgredido. Em vez disso, ele demonstra que Deus prefere a misericórdia e concede um caminho de arrependimento. Josué, ele agiu assim porque os gibeonitas, apesar de usarem o subterfúgio, reconheceram a supremacia de Deus e estavam dispostos a abandonar a idolatria e adorar o Deus verdadeiro. A recusa dos cananeus em se arrepender selou o destino deles. A graça de Deus revelada no trato com os gibeonitas nos ensina sobre o seu caráter de bondade e justiça. Mesmo quando agimos de forma imperfeita ou com subterfúgio, como os gibeonitas, o reconhecimento da supremacia de Deus e a disposição de abandonar a idolatria e servir podem nos levar a receber uma misericórdia que transforma a maldição em propósito. A lição de sexta-feira, nós temos aqui o estudo adicional. Então, a história de Raabe não termina em Jericó. Ela se casou com Salmão, da tribo de Judá, e se tornou mãe de Boaz. Raabe, a prostituta cananeia, está listada na genealogia de Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, verso 5. Isso nos mostra que a fé, mesmo que pareça do tamanho de um grão de mostarda, é capaz de realizar o impossível. O caso de Raabe e dos gibeonitas não foi um erro isolado de misericórdia. Os gibeonitas, que renunciaram ao paganismo, uniram-se a Israel e partilharam das bênçãos da aliança. E a lição mais importante, que ecoa por toda a Bíblia, é esta: Deus não reconhece nenhuma distinção em matéria de nacionalidade ou classe social. Somos todos membros da mesma família humana, criados por Ele. O propósito de Cristo foi demolir todo o muro de separação, permitindo que todas as pessoas, de todas as origens, cananeus, prostitutas, enganadores, tivessem acesso livre a Deus. A graça é universal e inclusiva. Reflita sobre o que significa pertencer a uma comunidade de fé que deve quebrar todas as barreiras. A graça de Deus transcende etnias e condições sociais, e isso deve ser um lembrete constante de que ninguém está longe demais do alcance de Deus. Vimos que Deus oferece segundas chances em abundância. Vimos que Ele usa pessoas em lugares inesperados e que o seu amor leal exige uma resposta de fé manifestada em obras de obediência. E, finalmente, aprendemos que, embora a astúcia e o engano, como dos gibeonitas, sejam erros, o reconhecimento da soberania de Deus pode abrir caminho para uma misericórdia transformadora. O grande aprendizado é que todos nós precisamos da maravilhosa graça de Deus. E antes de nos despedirmos, quero deixar um desafio prático, baseado em tudo aquilo que conversamos neste episódio. Primeiro, reflexão sobre a fé. Pense na história de Raabe. Existe alguém que você conhece, que talvez esteja longe do ideal bíblico, mas que você percebe pequenos sinais de fé? Como que você pode ser um canal da graça sem julgar, assim como os espias foram para Raabe? Segundo, discernimento. Lembre-se do erro dos israelitas com os gibeonitas. Eles não consultaram a Deus. Tente se lembrar da última vez que você tomou uma decisão importante sem orar ou consultar as Escrituras. Quais foram as consequências? Vamos aplicar essas lições e viver essa graça surpreendente no nosso dia a dia. Vamos juntos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque temos o privilégio, a oportunidade de estudar a Tua Palavra, de conhecer a Tua vontade e entender, Senhor Deus, que o Senhor está sempre disposto a nos alcançar. A Tua graça está à nossa disposição. Ajuda-nos a Te aceitar todos os dias na nossa vida. E se porventura, Senhor Deus, falhamos, erramos, se talvez estamos longe do Senhor, ajuda-nos a voltar. Nos ajuda a entender que o Senhor quer estar ao nosso lado. Nós queremos também estar com o Senhor. Portanto, toma a nossa vida em Tuas mãos. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter ficado conosco em mais este episódio do Porta Estreita. Esperamos você na próxima semana. Um grande abraço e até lá!